Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos introduzir um pouquinho de noções da linguagem Lua para trabalharmos com o Copilha assim, tá bom? Então vamos aqui em Help Topics, Miscelânea, Lua Crash Course. Então esse aqui é um curso intensivo de Lua. Esse vídeo aqui vai ser curto, é só para a gente falar mais ou menos as diferenças, já que a gente está trabalhando com Python no curso, então vamos trabalhar fazendo algumas comparações básicas, tá? Primeiro, fazer comparação só quando julgar necessário, tá? Para comparar, tá? Nós temos aqui as palavras-chave para trabalhar, as mesmas aqui semelhantes também para essas aqui para trabalhar com operações, tá? Vamos lá, algumas operações aqui. Operação de exponenciação. No Lua, é semelhante com a maioria das linguagens de programações que usa esse complexo para tratar como exponenciação. No Python, que a gente está trabalhando, é 2 vezes o sinal de multiplicação asterisco para representar exponenciação, tá bom? Atribuição de valores, a gente sempre vai colocar o nome da variável, igual o nome dela. Comentários, a gente vai usar 2 linhas, 2 ifs, né, 2 traços, tá? Nós vamos, daqui a pouco eu falo de outras formas de trabalhar também com comentário. Quando a gente quer trabalhar com comentário, você pode também trabalhar com... Vou pegar aqui um código qualquer aqui no meio mesmo. Se eu quiser fazer um comentário, eu ponho aspas simples. Se eu quiser um bloco de comentários, eu ponho os 2 traços, fecho aqui 2 colchetes, coloco 2 traços e fecho com os colchetes. Tudo que tiver aqui dentro é comentário. Então, comentário por bloco é dessa maneira aqui, tá bom? Você precisa utilizar. Vamos continuar. A gente tem uma variável aqui de definir como valor é nulo, tá? Então, quando a vez ele estiver faltando algum valor, apresentar algum erro, né, nos nossos códigos, vai apresentar em geral aqui na janela do Copilha falando que você tem algum valor nulo, tá? É o típico erro que a gente vai acontecer. Tem os valores booleanos, verdadeiro e falso. Eu tenho uma variável de números, tá? Que aí entra aqui tanto número inteiro, número com ponto flutuante. Eu tenho uma string, eu tenho palavra-chave para função, tá? E essas outras demais, à medida que a gente for precisando, a gente vai falando sobre elas. Basicamente, a gente tem 3 tipos de variáveis no Lua, né? A gente que vai trabalhar aqui dentro do código. A gente tem variáveis globais, locais e tabela de campos, tá? O que são essas diferenças entre elas? Toda vez que eu tiver aqui eu vou criar aqui um script filho aqui nessa objeto, tá? Toda vez que eu tiver uma variável, eu vou criar uma variável em algum desses códigos aqui e ela não foi especificado que ela é local, eu vou entender que ela é global e qualquer uma das 4 funções aqui vai conseguir interpretar ela. Quando eu chamar ela de local, colocar antes do nome dela, botar a palavra local, ele vai entender que é só para ser enxergada em uma única dessas aqui, tá bom? Vamos continuar. E por último aqui, a tabela de campos é quando a gente vai trabalhando com listas, tá? Trabalhando aqui dentro desse programa. Então, antes de você atribuir qualquer valor, o valor da variável já vai ser esse nulo aqui, esse nil, tá? Toda vez que a gente quiser acessar uma tabela, ou seja, um valor, que seria um vetor ali dentro, a gente vai colocar entre colchetes e trabalhar com índice. Sendo que o índice agora não trabalha começando com 0, começa no 1. Tá? Tem essa diferença no Lua. Atribuições. A gente tem uma forma de atribuir semelhante que a gente tinha lá no Python. A gente pode colocar os nomes das variáveis separados por vírgulas, quantidade que for, que do exemplo tem 3, ou colocar o símbolo de igual, e depois colocar os valores separados por vírgula. Tá? Para fazer comparação, a gente tem essas formas. Tem uma pequena diferença aqui no de desigualdade. No Python a gente está usando ponto de exclamação com igual. Aqui a gente põe o sinal de tio igual para representar uma desigualdade. Então, aqui se eu quiser comparar com 2 valores são iguais, aqui se eu quero comparar 2 valores que são diferentes um do outro. Outra coisa, o if. Quando a gente estava trabalhando com estruturas de repetição, estruturas de comparação, o if, o for, o while, nós precisávamos definir se alguma função, alguma operação que a gente ia fazer, se está dentro desse if, era pela indentação. Aqui, indentação não significa nada para o
por lua, tá? O que vai definir para nós é o nome da função, no caso do if, o nome do operador, algo que começa a definir para nós, aqui no caso do if, é o then, que vai começar as instruções que estão associadas com esse if, e finalizar com end, tá? No for, semelhante, não tem datação, então é o for, começa com for e termina com end. Eu vou ter alguma definição, algum separador para definir as instruções, que no caso aqui é o do, tá? Semelhante, a gente também tem de outra estrutura de repetição, a gente tem o while e tem um tal de repeat. A diferença entre eles é que no while você verifica, coloca um contador aqui no caso, né, alguma variável que vai ser a sua condição, tá? Pode ser um contador ou não, e você verifica na primeira vez. Na primeira loop, você verifica e executa caso isso aqui for verdadeiro, tá? No repeat, não. É invertido. Você, ao menos, executa uma vez essa operação. Então, você usa depois até verificar isso aqui foi igual a 4. Mas se quisesse colocar isso aqui já fosse igual a 1, todo jeito ele seria executado ao menos uma vez. As tabelas de operações aqui, a gente pode trabalhar como igual semelhante, a gente trabalhava com lista, combinar diferentes tipos de valores, né? Aqui está botando uma string, 2 números. Para eu acessar uma variável, vou colocar acessando um colchete, sendo começando primeiro com 1, tá? Aqui eu também tenho operações aqui para inserir valores dentro dela, tá? Eu posso, por exemplo, pegar uma variável, essa variável myTable, vou ter essa operação aqui para inserir um valor numa nova posição dela, que tem 3 posições, vou acessar na 4ª posição. Para fazer concatenação, a gente trabalhava no Python usando o operador mais. Tá? O operador mais, quando trabalhava com strings, ele fazia concatenação, juntava strings aqui. No Lua a gente usou 2 pontos, tá? 2 pontos juntos. E por fim, para trabalhar com pegar comprimento da variável em Lua, a gente usa o símbolo aqui de tralha, ou hoje conhecido mais fácil, o hashtag, né? Se eu quiser, eu posso colocar tanto do lado da forma explícita aqui do conteúdo da variável ou do lado da variável. Se eu quisesse verificar o tamanho dessa variável aqui dentro, eu botava hashtag string length é igual a 4. Eu não quero saber se ela tem 4 elementos. Tá? Aqui nesse caso aqui, ele está me devolvendo dentro dessa variável string length o tamanho de quantos caracteres que tem aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, está olhando o tamanho dessa tabela. Tá bom? Eu recomendo deixar essa janelinha aqui sempre aberta para a gente poder consultar quando tiver alguma dúvida. Então, esse vídeo aqui era somente para a gente passar algumas noções de Lua para a gente trabalhar dentro do Copilion Sim. Nos próximos vídeos agora a gente vai poder explorar a linguagem Lua dentro do Copilion Sim. Ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigado.